Bom, esse vestido é um traçado muito simples, tá? Que eu vou utilizar as medidas do meu corpo. A gente vai mesclar um pouquinho as técnicas de modelagem plana e mulagem, tá? Para poder adaptar melhor as medidas e o formato do corpo. Então, eu tenho aqui a minha medida de busto de 88 centímetros, usando o sutiã de bojo. E aí eu vou colocar uma folguinha mínima, tá? Então, eu tenho 88 dividido por 4. Minha quarta parte certinha é 22, eu vou somar aqui 1,5 cm, porque eu não quero também que essa peça fique muito folgada não, ela fica mais justinha mesmo, tá? Vou dar só uma margem aqui do papel, para trabalhar com um pouquinho de folga. Então eu tenho aqui 23,5. A altura que eu escolhi para minha peça, eu vou marcar do ponto mais alto do ombro para baixo, onde eu quero que comece a minha saia. Então eu vou marcar essa altura aqui, aí você vê a sua altura que você quer trabalhar aí no seu modelo. Eu vou usar 37 centímetros. Eu tô usando aqui essa régua, esse esquadro que faz parte do meu kit de curvas para Mundial Réguas. Tem link aqui abaixo na descrição e usando o cupom DAISY10 vocês têm desconto, tá? Então vamos lá, vou usar 37 centímetros de altura. A altura do decote, eu vou deixar um decote mínimo, porque a minha alça ela vai ser para amarrar atrás no pescoço. Então eu vou ter aqui uma altura até o ossinho frontal da clavícula, tá? Então eu vou deixar com 8 centímetros. Vou colocar uma distância mínima também. Aqui na minha largura eu vou colocar com 8 centímetros. Tá, se eu fosse fazer ombro no meu decote, na minha peça, eu vou colocar aqui então, ó, só para simular e me localizar direitinho a cava. Então você coloca aqui a medida do seu ombro só para te ajudar a localizar a cava direitinho. Nesse ponto aqui, que é o final do ombro, eu vou esquadrar e descer a altura da minha cava, a altura, que é medida pela circunferência aí da axila, como vocês estão vendo na foto. E aí a gente usa metade dessa medida, tá? Você já pode calcular com a folga que você quer. Eu vou colocar aqui com 1 centímetrozinho de folga na minha circunferência. Vou esquadrar aqui. Então essa é a altura da minha cava, tá bom? E aqui a altura do meu decote. Esse ponto a gente só utilizou para poder ajudar a localizar o ombro, ok? Porque o nosso modelo ele vai vir da altura do decote até o final da cava. E aí a gente pode vir com uma leve curva, não precisa ser uma curva acentuada. E aí eu venho do final da cava para cá, fazendo uma leve curva, tá? Em direção ao decote. Cintura, vamos pegar então circunferência total da cintura dividido por 4, vou colocar 1,5 de folga de vestibilidade aqui na minha quarta parte, e aí eu coloco essa medida aqui. Eu já posso ligar aqui na minha final de cava. Ali no meu esboço eu coloquei uma pence aqui. Como que a gente faz para poder colocar uma pence aqui na lateral? Aqui eu tenho minha cintura, eu tenho que acrescentar aqui essa pence. Eu vou somar mais 2 centímetros nessa cintura. Então a minha cintura, na verdade, ela vai vir pra cá. Se você não quiser colocar pence, basta marcar sua cintura certinha só com a folga de vestibilidade. Então, 2 centímetros de cintura, tá? Desloquei minha cintura daqui pra cá. Eu vou localizar a minha cintura aqui na direção da minha separação de busto, que é a distância entre um mamilo e outro. Você vai usar metade desse valor, né? Porque a gente só tá com um lado da frente. E aí você marca aqui. Essa é a posição da sua pence. Então eu vou localizar a pence aqui para poder jogar ela para lá. Então eu vou colocar aqui uma altura de 11 centímetros. E aí eu vou jogar a largura que eu botei da pence, né? Foi de 2 centímetros no total. Então a partir desse meio eu jogo um para cada lado. Vou fechar essa pence aqui. E vou marcar aqui na lateral onde eu quero a minha pence que eu realmente vou costurar na minha peça. Então eu vou colocar aqui mais ou menos. Bom, aí a gente vai para a parte onde vamos finalizar a modelagem no corpo para poder, como a gente está fazendo uma peça sob medida, né, para poder valorizar ainda mais o nosso modelo. Então eu vou cortar aqui, abrir onde eu quero colocar a minha pence nova e vou fechar essa pence aqui. Então eu vou transferir daqui para cá, fechando essa pence. Eu fecho essa daqui e deixo essa daqui aberta. Então essa daqui eu vou costurar no meu modelo. Vou só preencher esse pedacinho de papel aqui
E aí eu vou cortar essa lateral aqui com a pence fechada. Então eu fecho. E aí sim eu ajusto aqui. Pra formar o chanfro, né? O biquinho aqui da minha pence. Só fixar esse. Vou copiar o meu molde aqui nesse pedaço que tá dobrado. Vou posicionar aqui, só vou ajustar aqui, vou dar umas alfinetadas na minha roupa. Vai ficar preso pela alça. Percebe que formou um papo aqui. Isso aqui eu preciso corrigir, tá? Senão a minha peça ela vai ficar assim no tecido também. Vou colocar uma fitinha aqui para tentar fixar aqui na minha pele essa parte. E aí eu venho tirando esse papo aqui, ó, com uma pence camuflada. Isso aqui vai ficar fechado no molde permanente. Eu não vou costurar, não vou transferir essa pence para o meu modelo, não. Corrijo o necessário, né? Eu vejo a necessidade mesmo, não tem nenhuma medida fixa, é de acordo com o corpo mesmo. Então, ó, corrigi esses dois lados aqui. Trabalhei todo o volume já em encaixe de busto. Bom, de volta aqui para a mesa então, toda vez que eu fecho uma pence, eu tenho que abrir em outro lugar. Não posso simplesmente fechar esse aqui, porque eu não vou conseguir cortar no meu tecido de forma a encaixar e ter o resultado que eu quero, né? Então, se eu fechei essa pence aqui, eu tenho que abrir em outro lugar. Ou eu posso abrir uma pence aqui, ou eu aumento essa pence, que é o que eu vou fazer. Então, já que eu tenho uma pence aqui, eu vou aumentar ainda mais essa profundidade dela, tá? Então, aí sim eu consigo vir aqui, aí eu consigo aplanar o meu molde. Eu tenho que vir até o ápice dela. A marcação do meu meio, eu vou usar só uma parte desse molde, eu não preciso ter o molde aberto, tá? Mas para explicar a vocês como que a gente consegue fazer essa correção direto no corpo, você pode pegar esse molde e cortar ele aberto no tecido, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro trabalhar com a quarta parte. Só vou completar aqui, porque senão fica ruim de manusear. Dobra o tecido, centro, frente. Vou cortar no fio reto. E vou cortar essa peça aqui 2 vezes na dobra do tecido. Antes de finalizar, eu vou descer mais essa parte aqui, olha, da cava para mais ou menos 3 centímetros acima da pence. Isso vai fazer com que essa parte aqui não fique solta, né? Baixando um pouco mais essa parte aqui. Porque a minha alcinha, ela vai vir bem em cima da pence. Então, meu molde é esse aqui. Bom, voltando aqui no esboço, é bom a gente lembrar que, como eu tenho uma peça da frente que tem uma lateral, se eu não tiver lateral nas costas, minhas costas for nua, eu preciso que essa amarração aqui, ela segure essa lateral da frente. Senão ela vai ficar fofa e meu peito pode aparecer na lateral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tira bem grande aqui de amarração. Você pode, na parte aqui da lateral, colocar mais 2 tiras para poder amarrar no meio das costas. Ou você pode botar uma alcinha aqui em cada lado, que eu vou fazer assim, e vir com a alça da frente, cruzando aqui nessas 2 alças das costas e no final dando um laço, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma aqui. Para a saia, eu vou fazer direto no tecido, porque eu acho que vai ser mais simples. A gente já fez várias vezes aqui no canal dessa forma. É bem simples de fazer. Eu vou fazer uma saia evasê. Você pode fazer godê,
shortinho para fazer um macaquinho. Enfim, você pode encaixar embaixo qualquer modelo que você quiser para poder completar esse modelo. Ou até mesmo usar como um cropped, tá? Então, eu vou partir para o tecido agora. Aqui nesse tecido eu tenho 1,5 m. Vou colocar direito com direito. Lembrando que essa margem aqui é a ourela, ou seja, nessa direção da ourela aqui eu tenho a largura e aqui eu tenho o comprimento. Então, eu vou juntar lateral com lateral do meu tecido, tá? Com o direito para dentro. Esse tecido aqui é uma viscose e essa viscose, essa estampa linda, vocês encontram lá na Maju Tecidos. Tem um preço muito em conta em relação a outras lojas, então é um custo-benefício bem interessante, que eu vou deixar o link deles aqui abaixo na descrição e também o Instagram para vocês tirarem dúvidas e verem as fotos de outros tecidos. Inclusive, junto com essa estampa, chegou esse aqui também, ó, do fundo laranja, que é a mesma estampa, só que com fundinho laranja. Então esses dois aqui são da Maju Tecidos. Eu vou dobrar aqui o suficiente só para encaixar o meu molde, para não desperdiçar, porque eu tenho que cortar 2 vezes na dobra. Então eu vou ver aqui mais ou menos quanto eu vou precisar. Eu fiz o meu molde sem margem de costura, então eu vou encaixar aqui e vou cortar por fora do molde. Vou cortar mais uma peça dessa aqui na dobra. Agora eu vou pegar a peça que eu já tenho aqui cortada, porque facilita a minha vida, né? Eu já tô com a margem de costura certinha aqui, pra não ficar uma maior do que a outra. Pronto, peça da frente cortada. Vou então agora pra saia, as duas margens do tecido certinha. Bom, pra fazer aqui então a minha saia direto no tecido, eu vou usar a 4ª parte da minha cintura, a mesma que eu usei lá na blusa. Então eu posso vir aqui, inclusive, ó, e pegar uma colinha, já que eu não tenho pence aqui, eu posso usar como base aqui essa largura. Se você quiser fazer pregas ou franzido na cintura, aí você faz maior, mas eu quero aqui a minha cintura certinha. Só que aqui eu não tô com margem, né? Vou deixar aqui um pouquinho maior para a margem de costura. E define o comprimento como mostro aqui. E o comprimento você vai definir aí do final de onde vai pegar, de onde vai terminar a blusa, pela lateral, para considerar a curvatura do quadril. E aí eu vou colocar 60 centímetros. Vou botar 62 para poder contar já com a margem de bainha. Mas na hora de cortar, eu vou cortar um pouquinho acima dessa linha aqui também, para a margem de costura daqui. E aí é só garantir que não vai ficar agarrado no quadril. Então, por exemplo, você vai pegar o seu quadril e dividir por 4 e acrescentar aí cerca de uns 4 centímetros de folga de vestibilidade para essa saia ficar bem rodada. E aí, ó, bate aqui. Então você sabe que esse aqui é o seu limite, tá? E aí você corta a partir daqui pra lá. Pra menos do que essa medida, você sabe que vai ficar a peça muito agarrada no corpo. E vou esquadrar para poder fazer a barra. Vou vir aqui e definir a largura. Aqui tá o meu limite, ó. Vou cortar ainda um pouquinho pra fora. Então, quando eu faço um corte evasê, que faz esse ângulo aqui, ó. Aqui é o final da lateral e o início da barra. Eu gosto de tirar cerca de uns 2 centímetros de altura aqui e arredondar um pouquinho, sem fazer curva muito acentuada, para poder não dar bico. Bom, agora é só cortar. Eu sei que esse tecido vai dar para cortar essas 2 saias. Se você tem dúvida se o tecido vai dar ou não, faz o molde para poder posicionar e ver o encaixe direitinho, tá? Para não acontecer de achar que dá e no final não dá e estraga tecido. Bom, vou usar aqui então esse mesmo corte para fazer a peça de trás, só que atrás eu vou ter uma costura no centro das costas. Se você não quiser, aí você vai e corta na dobra. Então, como aqui vai ter uma costura no centro das costas, eu vou deixar uma margenzinha aqui também, tá? Coisa que eu não fiz na frente. Importante salientar que essa estampa aqui, ela não tem uma direção certa, então não importa se eu posicionar a peça de cabeça para cima ou para baixo, que não vai interferir na estampa. Mas toma cuidado com a estampa que você estiver usando, para você posicionar direitinho a sua peça aí e não ficar com a estampa de cabeça para baixo, tá? Bom, já tenho as minhas 2 saias cortadas. Pronto, nessa sobra de tecido aqui, então, eu vou cortar a minha alça. Então, eu vou cortar em toda a largura do meu tecido uma tirinha de 3 centímetros, eu acho que é o suficiente. Vou cortar 2 tiras, tá? Uma para cada lado.
E aqui eu vou cortar 2 alcinhas para poder fazer a alcinha da lateral. Eu posso usar até elástico, mas eu vou usar o próprio tecido aqui. É isso aqui, agora a gente vai para a costura. Eu vou começar preparando as alças, tá? Fazendo alcinhas ou alcinha de rolo T, que é quando a gente vira direito com direito, costura todo o comprimento e revira. Ou você pode fazer como se fosse tirinhas de viés, que aí é dobrar metade, depois dobra outra metade e depois dobra tudo na metade de novo. E aí a gente costura para poder fazer essas alças, tá? Então eu vou preparar essas 4 alcinhas aqui e depois eu vou para a peça da frente. Fiz aqui a preparação das tirinhas das alças, vou deixar aqui reservado um minutinho só, enquanto eu venho aqui e fecho as pences frontal, né, da blusinha. Então a pence lateral eu fecho das 2 peças. Ok, agora eu vou pegar aqui, então, é onde vai entrar minha alça, tá? Que é o topo do meu decote. Eu vou pegar as 2 tiras, vou colocar as 2 aqui juntinhas, ó. E vou passar uma costura aqui pra prender e garantir que vai ficar no lugar. Não deixa elas se sobrepor, não. Deixa uma do lado da outra. Prontinho. Tenho as 2 alças aqui. Garante que vai estar realmente aqui, ó, no centro, para ela não ficar deslocada, tá? Então, agora eu vou pegar essas 2 alcinhas aqui menores, vou fazer uma alcinha dessa forma aqui e vou encaixar nas 2 laterais. Vou colocar bem em cima da pence, tá? Porque aí já fica localizada as 2 na mesma direção. Coloco direito com direito. Vou fechar primeiro a parte superior, depois eu fecho a lateral. Eu vou abrir a peça e essa parte aqui que vai ser o forro, eu vou puxar minha folga de costura pro lado do forro e vou fazer um pesponto bem rente à bordinha de montagem. Vai ficar bem próximo aqui onde eu acabei de costurar, para assentar o forro no avesso. Volto a colocar direito com direito. Tomando cuidado para minha alcinha aqui, ó, não ficar para fora, então mantenho ela para dentro e costuro as laterais. Aqui eu vou fechar. Vou cortar esses cantinhos aqui, ó, do encontro da lateral com a parte de cima. E aí eu posso revirar a minha peça. Então eu tenho aqui a minha alcinha da lateral embutida, minhas alças também aqui. E agora eu vou preparar a saia. Então, para adiantar o processo aqui, eu já adiantei 2 etapas que eu vou falar para vocês agora. Então, eu já fechei a saia no centro das costas. Aqui, ó, direito com direito no centro. Eu passei uma costura no overlock e outra na reta para poder fixar, para poder reforçar. Aqui, eu cortei um elástico na parte da cintura, um pouquinho depois da metade só, e costurei esticando, tá? Mas aí, ó, coloquei no avesso, tá? Então, eu coloquei um elástico aqui na cintura, porque atrás a gente não vai ter nada, né? Então, ele precisa franzir para poder segurar no corpo. Agora, eu vou virar esse elástico aqui pro avesso e vou pespontar para fixar ele aqui no avesso. Já pespontei, então, e fixei o elástico. Na hora de juntar a saia da frente com a saia das costas, eu vou colocar direito com direito, mas eu não vou nivelar aqui na cintura. Eu vou deixar maior a saia da frente em 1 centímetro, que vai ser a margem que eu vou costurar na blusa, tá? Então eu vou unir, deixando a saia da frente maior aqui pra cima em 1 centímetro. Deixa eu passar no overlock, eu vou reforçar aqui na reta. Ok, fiz então a junção aqui da saia, deixando a parte de cima maior em 1 centímetro. Tenho aqui então a minha peça da frente superior. E aqui a parte da saia da frente, vou colocar direito com direito e unir aqui. Eu vou aproveitar que eu tô com 2 camadas do tecido e vou embutir esse início aqui, para não ficar só no overlock.
eu vou pegar as duas camadas de baixo, ó, da saia e da blusa, vou pegar a de cima, vou acertar direitinho aqui na costura da lateral e vou passar por cima de tudo aqui. Costurar até mais ou menos no meio. Ó, tá aqui a minha lateral. E a costura, ela vem embutida, tá vendo, ó? Então, olha a preocupação com o acabamento. Tá viradinha aqui pra dentro, a margem da lateral da frente, ó. Tá vendo aqui? A peça das costas já tá com o elástico virado e aqui ficou embutido. Vamos lá, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá aqui a minha saia da frente, a parte superior da frente, aqui a outra lateral. Jogo direito com direito. Vou pegar as duas camadas de baixo, olha, da blusa e da saia da frente, vou unir direitinho com a lateral. Tenho que me preocupar e não deixar isso aqui pra fora, porque senão vai ficar essa ponta solta, então eu boto a minha folga de costura da lateral pro lado da saia da frente, tá? Que aí eu vou prender aqui. Agora eu alinho as costuras das laterais e puxo a outra parte de cima da blusa, ó, por cima de tudo. E deixo aqui, ó, direito com direito da blusa e a saia da frente no meio. E aí eu costuro até mais ou menos na metade. Vai ficar só um trechinho no meio da saia no overlock. Costurei aqui o outro lado, vou revirar agora, vou puxar tudo. Eu tenho então aqui a peça de trás, as duas laterais embutidas e aqui no meio ficou a aberturinha do que faltou costurar. Aí eu vou dar um pique aqui no final dessas costuras para eu costurar esse meinho aqui. Se eu não der um pique, eu não consigo puxar o tecido direito. Então, onde terminou essas costurinhas da lateral, bem no finalzinho da costura, eu dou um pique dos dois lados, aqui no meio. Tá vendo? Senão não ia conseguir puxar esses cantinhos aqui. Só nesse meio aqui eu passo reto e overlock. Ainda assim eu poderia embutir isso daqui, pespontar toda a linha da cintura, mas assim também fica bom. Agora eu vou passar no overlock aqui. Só que antes de ir lá pro overlock, eu vou aproveitar que eu já fiz aqui um chulhado na barra. Você pode virar duas vezes a bainha, você pode fazer um chulhado no overlock e virar uma vez só. Aqui no final das duas alças, eu vou colocar duas ponteiras só para deixar um charminho, mas você pode dar só um nozinho, tá?